Então, meus irmãos, graças ao Pai, graças a Jesus, estamos aqui para mais um trabalho da espiritualidade. Antes de qualquer atividade espiritual, nós temos o costume de orar pedindo a Deus forças, resignação para seguir essa atividade. É o que nós vamos fazer agora. E assim, Mestre amado, te agradecemos por esse instante, por essa oportunidade de falarmos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o teu Evangelho, e sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Que possamos ser abençoados pelos nossos amigos espirituais, para que esse trabalho possa chegar até as mentes e aos corações dos nossos irmãos. Assim seja. Bem, amigos, hoje nós vamos conversar sobre uma passagem do Evangelho que é extremamente interessante para nós, que está em um dos Evangelhos do Mestre Jesus e também se encontra neste livro muito interessante, que é Trigo de Deus, psicografado pelo nosso irmão Divaldo Franco e ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. E logo na introdução desse livro, nós vemos algo muito interessante, né? Nós nos inspiramos muito nas obras psicografadas ao lado do Pentateuco da doutrina espírita. Nós, como espíritas praticantes, nós precisamos aprender, estudar profundamente a base da nossa doutrina, que são os livros básicos, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o livro dos Médiuns, né? E o Céu e o Inferno. São os livros básicos que nós precisamos sempre consultar. Mas, além desses livros, nós temos uma infinidade de obras que foram psicografadas por médiuns iluminados, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira e tantos outros que nos auxiliam nessa jornada nossa evolutiva. E na introdução desse livro, Amélia Rodrigues vem nos descrevendo uma época, a época em que o Mestre Jesus encarnou entre nós, né? Deixou, digamos, a sua casa de luz para mergulhar das trevas, né, neste mundo muito primitivo ainda para a sua condição espiritual, para a sua condição crística. Então, ele, por imenso amor a esse planeta, veio até nós para nos ensinar na prática o que é realmente ser um filho de Deus, um verdadeiro cristão. E aí ela descreve, né, que a época não está muito diferente dos dias atuais. Isso são palavras dela, de Amélia Rodrigues. Não estão diferentes dos dias atuais. E olha que este livro foi psicografado lá na década de 60, 70, já tem algum tempinho, né, meus irmãos? E nós vimos que de lá para cá, muita coisa mudou de forma tecnológica, mas pouca coisa mudou enquanto o nosso interior, né? A nossa transformação moral. E aí, ela vem falando sobre a época em que os cristãos estavam sendo caçados, torturados, mortos, por causa do Evangelho, por causa do Mestre Jesus. E a gente vê aqui, ó, Inácio de Antioquia, seu discípulo do Mestre Jesus, denunciado e condenado, antes de seguir a Roma para o holocausto, declarou: sou trigo de Deus e desejo ser triturado, e os dentes das pedras devem moer-me, para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Então,
Por isso, o título do livro, Trigo de Deus. E no momento em que esse discípulo foi capturado, ele não demonstrou temor, ele não demonstrou insegurança, ele não demonstrou dúvida de que o sacrifício do seu corpo primeiro serviria de exemplo para tantos outros que estavam vivendo a mesma época e os mesmos problemas, mas que seria pouco ou quase nada comparado com o que ele iria encontrar no plano espiritual, no céu, nas altiplanuras, independente do nome que a gente possa dar à região da nossa verdadeira casa. Porque todas as vezes que nós despojamos-nos deste corpo físico, toda vez que nós deixamos esse corpo físico, nós estamos, na verdade, voltando para casa, retornando para a nossa verdadeira casa, que é a casa espiritual. Então, ele disse que ele não se importava, porque ele era a figura, né, do trigo. E aí, meus irmãos, outra questão interessante também deste livro. O que significa o trigo? O trigo é a matéria-prima para a produção do pão, que, por sua vez, há milênios, o pão é a base da alimentação de todas as criaturas. Então, ser trigo de Deus é se colocar na posição do alimento principal, o alimento primordial para as criaturas. Então, no momento em que ele se coloca como o trigo de Deus e deseja ser triturado e que os dentes das feras possam moer-lhes, o que é que ele está querendo dizer com isso? Que o trigo ele precisa ser colhido e macerado. E muitas vezes essa maceração machuca, fere, mas depois da dor vem o quê? A compensação. O fato de nós nos entregarmos ao holocausto, digamos assim, não é em vão. Enquanto que outras criaturas, todos os dias, através dos suicídios indiretos ou diretos, ao contrário, né, aqueles que se colocam à disposição das leis, não para sofrer simplesmente de braços cruzados, não é isso, mas que o sofrimento, a maceração do corpo físico, sirva de exemplo para aqueles que têm tanto medo da dor, tanto medo de sofrer. Porque o homem, ele não quer sofrer, ele corre, ele foge do sofrimento. Quando nós devemos aprender a compreender a dor, para então compreender o sofrimento. Porque dor e sofrimento são questões extremamente diferentes. Muitas vezes nós sentimos dor, mas não sofremos. E muitas vezes nós sofremos e não sentimos dor, porque a dor é uma sensação física, enquanto que o sofrimento é um sentimento íntimo. São questões bem diferentes. Quem sofre é o espírito, mas muitas vezes quem sente dor é o corpo físico. Ou por questões kármicas, que precisam ser tratadas, precisam ser corrigidas, ou pelos nossos chamados tormentos voluntários, como está lá no Evangelho. Mas vamos adiante, não é, meus irmãos? Então a gente vê aí, ó, o que é que nós somos? Somos trigos de Deus. E servimos de alimento básico para as criaturas. E aí, ele traz para nós a história, na verdade, ela, né, a nossa irmã, traz para nós a história do cego de nascença. Aquele dito milagre de Jesus. Por que dito milagre? Porque nós, da doutrina espírita, aprendemos que não existe milagre. O milagre é uma derrogação da lei de Deus. Ora, Luciana, se não existe milagre, então o que foi que o Mestre Jesus fez? Ele, em sua posição crítica, em sua posição de espírito puro, conhecedor das leis espirituais e também das leis materiais.
as leis que regem o universo e mais ainda as que regem o globo terrestre, uma vez que o Mestre Jesus é o governador do nosso planeta. Ele recebeu das altiplanuras, né, dos emissários de Deus diretamente, a incumbência de formar o planeta Terra. E a gente tem essas informações em 2 livros principais: A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e Exilados do Capela, de Edgar Armand. São 2 livros que nos trazem a trajetória da formação, principalmente do planeta Terra. Então, Mestre Jesus, ele presidiu a formação desse planeta. Por isso que as escrituras sagradas falam que Deus conhece, né, até a quantidade de fios de cabelo que nós temos em nossa cabeça, e que o Filho dele, o Mestre Jesus, conhece os nossos pensamentos. E conhece, toda a formação, todas as leis que regem esse globo, porque ele presidiu a formação deste globo. Então, essa mensagem sou eu, vim falar principalmente sobre essa história do cego de nascença, o rapaz que teve a vista restabelecida pelo Mestre Jesus. E também ela começa assim: a cena incomparável da restituição da vista ao cego de nascença produzirá um impacto singular e poderoso nos que eu conhecia. Produzirá, na verdade, né? Produzirá um impacto singular e poderoso nos que eu conhecia. Havendo nascido nas sombras da cegueira, o jovem tornara-se mendigo, exibia sua aflição à misericórdia dos passantes, que o considerava filho do pecado. Por quê? Porque naquela época de Jesus, os que já nasciam com determinada deficiência, eles eram rechaçados, eles eram separados do convívio social, porque eles eram considerados como pecadores. Eles traziam o pecado original nas suas deformações, ou mesmo o pecado de seus pais ou dos seus antepassados. Então, se era uma pessoa que estava marcada por Deus, não deveria conviver com os puros, né, ou os escolhidos de Deus. Então, ele desde cedo precisava medigar o seu alimento para poder sobreviver, e as pessoas não o tratavam com amor, com abnegação, de forma alguma. Ele era afastado do convívio por acreditarem que ele trazia a marca do pecado. Preconceituoso na sua imensa ignorância, o povo, à época, desdenhava dos enfermos e considerava-os punidos de Deus. A impiedade dessa atitude decorrente caracteriza os eleitos que, dia a dia, mais se distanciavam do objetivo sagrado da vida, que é o amor. Então, pelo preconceito, que é um preconceito? É um conceito prévio. É eu ver uma situação e, antes de tomar conhecimento daquilo, eu já tiro as minhas próprias conclusões. E hoje nós estamos vendo tantos preconceituosos, tantos de nós que, antes de analisar determinadas situações, nós tiramos as nossas próprias conclusões. Só que no dizer de Joana de Ângeles, muitas vezes os resultados que nós chegamos, eles são provenientes do nosso olhar, da forma com que nós vemos a vida e da forma com que nós vemos aquela própria situação. Então, às vezes, somos nós que temos aquela chaga, somos nós que temos aquele defeito, mas, no entanto, nós transmutamos, nós projetamos esses nossos defeitos, essas nossas imperfeições para o nosso semelhante. E aí, julgamos ou pré-julgamos determinadas situações. Então, a impiedade, porque lembre-se que na época de Jesus, o que vigia, né, o que era vigente, era a lei mosaica.
A lei de Talião, a lei de olho por olho, dente por dente. E se você cometia determinados equívocos, você era castigado, ou pelos homens, se não pelos homens, por Deus. Então, a crença que se tinha até aquele momento era de um Deus o quê? Um Deus vingativo, um Deus poderoso, né? Um Deus que tinha mais características negativas humanas do que qualquer outra coisa. E aí, isso precisava modificar. E quem ia trazer essa mudança radical? O Mestre Jesus. Né? Quando ele vem e apresenta-nos um Deus completamente diferente daquele que os fariseus, os escribas, insistiam em manter, para também manter o seu próprio domínio sobre as pessoas, ter o poder sobre o conhecimento e sobre as massas. Mas vamos para frente. Com a escudela na mão, o infortunado suplicava ajuda até o momento em que Jesus o resgatou da treva exterior. Vamos atentar para esse detalhe. Pois pôde-se lhe imaginar o júbilo, a emoção. Apresentara-se à família e aos amigos, dando a notícia feliz. Nunca, porém, esperava a reação em contrário. Então, ele estava com a gente chama da cuia, né? Escudela na mão, ó, pedindo ajuda a um e a outro para poder se alimentar. E ele encontra com quem? Com o Mestre Jesus. E o Mestre Jesus vê a sua condição e restitui-lhe a vista material. Lembrem-se, ele era cego de nascença, ele já tinha nascido cego. E aí Jesus faz o milagre, né? Restitui a vista, ele fica extremamente feliz. Imagine você nascer na escuridão e de repente ter restituído a sua vista, você poder ver o sol, os pássaros, a natureza que é exuberante. Não existe comprovação maior da existência de Deus do que nós olharmos para a natureza. Não tem como não ter sido a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a ter criado tudo isso. Está lá, ó, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E olhando a natureza, nós temos a certeza disso. Então, ele ficou feliz. E em ficando feliz, o que foi que ele fez? Foi até em casa, né? Foi falar com a família, com os amigos, com todos aqueles que conviviam com ele. A feliz notícia de que ele era cego e agora ele estava enxergando. Mas qual não foi a surpresa dele? Que a reação das pessoas não foi a esperada. E ao invés dele receber, a família e os amigos receber com júbilo, receberam com o quê? Com temor, com desconfiança. Por quê? Porque ignoravam. E a gente vai para uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é muito interessante. E Kardec, quando nós estamos falando sobre as destruições, no capítulo em que fala das destruições, das dores, dos sofrimentos, aí Kardec pergunta aos espíritos, a equipe codificadora da doutrina, se há o mal no mundo. E aí o Espírito de Verdade olha para eles assim, não existe mal no mundo. E aí Kardec fica sem compreender como não existe mal, com tanta dor, tanto sofrimento, assassinatos, traições, como não existe o mal? E aí o Espírito de Verdade esclarece. O que para vós é o mal, na verdade é fruto da ignorância das leis de amor. Então, meus irmãos, e aí ele ainda diz, o homem em sua essência, ele não é mau, porque Deus criou o homem, e Deus não iria criar nada contrário ao amor, porque Deus é amor, no dizer de João, não é? Um dos evangelistas. Deus é amor, e se Deus é amor, ele jamais pode criar algo que seja contrário ao amor. Então, o mal não existe. O que existe é a ignorância. O que é ser ignorante é ignorar alguma coisa.
Eu sou ignorante em relação à física quântica. Eu sou ignorante com relação à engenharia mecânica. Eu não entendo nada de mecânica, não entendo nada de peças, não entendo nada de carro, a não ser entrar e pedir que alguém me leve a determinados locais. Então, eu sou ignorante com relação a esses assuntos. Eu ignoro, eu não sei. Então, os homens, eles são ignorantes. Eles ignoram que a caridade renova nossas forças. Eles ignoram que amar o nosso semelhante torna-nos pessoas melhores e mais felizes. Quem ama é feliz. Não tem outro jeito. Porque sente-se em paz, mesmo amando a quem não nos ama. É fácil? Não. Mas é prazeroso e é recompensador. Mas, né, como a gente sucedera em um sábado, não conhecia os homens e ignorava o mundo, o jovem. Porque ele não entendeu, gente, por que essa reação dos meus familiares e dos meus amigos? Porque eles não podem ser felizes com a minha felicidade. Hoje nós perguntamos tanto isso, não é, meus irmãos? Infelizmente ocorre em todos os ambientes. É a inveja. E às vezes ocorre sim, infelizmente, não deveria, mas às vezes ocorre dentro da casa espírita, no meio espírita. Pessoas que observam o que as outras têm e desejam aquilo para si. Só que muitas vezes não fazem o que é necessário fazer para conquistar aquilo. Eu sempre digo, quando a gente faz as nossas conversas, né? Todo mundo diz, o médium de Valdo Franco, o médium Chico Xavier, meu Deus, que maravilha de mediunidade. Como eu queria ter aquela mediunidade. Mas poucos de nós gostaríamos de ter passado pelo que Chico Xavier passou, pelo que Divaldo Franco passou, pelo que a médium Ivone Pereira passou, os sofrimentos que esses médiuns passaram, para serem burilados, trigo de Deus, serem triturados, macerados, para se tornar esse alimento das criaturas. Porque o objetivo principal da doutrina espírita é a instrução, o esclarecimento da humanidade. É só esse o objetivo da doutrina espírita. Não é pouca coisa não, meus irmãos. Nós temos muito trabalho, muita estrada ainda pela frente, porque nós somos espíritas. Então, recai sobre nós essa responsabilidade de sermos orientadores, sermos luzes, sermos trigos. Vamos lá? Como o evento suceder em um sábado, a hipocrisia farisaica convocou-o a depoimento e inquisição sórdida, assinalada por ameaças, desprezo de sua palavra e dúvida quanto à evidência de que fora portador. Então, o que foi que os fariseus, os doutores da lei da época fizeram? Chamaram ele lá no Sinédrio. Você, foi convocado a comparecer lá no Sinédrio e explicar que história é essa. Primeiro, que Jesus fez um milagre num dia que é proibido de se fazer qualquer coisa, porque os judeus, como alguns, hoje ainda existem, né, os adventistas do sétimo dia, que observam, né, no entendimento deles, o dia de sábado, e nesse dia eles não podem fazer praticamente nada. Então, à época também, os judeus não podiam fazer nada no dia de sábado. E Jesus se atrevera a curar no dia de sábado. E a gente sabe que tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho, né, os quatro evangelhos, em que os doutores da lei vão até Jesus e tirar a pergunta, por que ele curou no dia de sábado? E ele diz, ora, se você tem um animal, e este animal cai no despinhadeiro, porque dia de sábado você não vai se empenhar em salvar esse animal do despinhadeiro? Se você faz isso com o animal, por que eu não posso devolver a felicidade, a cura às pessoas?
Então, eu vim para o dia do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. E não o contrário. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, tem essa passagem do Mestre Jesus que ele esclarece aos doutores da lei. Os pais acovardados ante a truculência predominante nos poderosos, quando interrogados, responderam que o jovem, sim, era seu filho e nascera cego. Porém, como sucederá a cura, eles não sabiam. Somente ele o poderia informar com segurança, pois já era responsável por si mesmo e tinha idade para depor. Então, eles chamaram o menino, o rapaz, para questionar, e foram até os pais dele para saber se realmente ele era cego de nascer, se ele tinha nascido cego ou se não era uma farsa, ou se ele tinha perdido a vista por um tempo e aí Jesus foi e fez uma mágica para devolver a vida. E eles dizem não, ele era cego de nascer. Agora, como aconteceu o milagre, eu não sei, porque estavam acovardados, com medo do que poderia acontecer. Eles poderiam ser presos, condenados à fogueira, às feras, porque eram esses os tempos. Todo mundo era, se fosse taxado de cristão, né? Se fosse seguidor do Cordeiro, poderia ser a qualquer momento preso e mandado para ser condenado à morte. Desse modo, ele repetiu com riqueza de detalhes e ingenuidade como ocorreu o fato libertador. E aí o rapaz descreve como ele foi curado, simplesmente. Instado a afirmar que Jesus era pecador, não teve alternativa em discrepar dos arrogantes, indagando como poderia alguém que não fosse de Deus realizar o que ele conseguira. Então, os doutores da lei queriam que o jovem dissesse que Jesus não era de Deus, que Jesus era demônio ou que tinha parte com o demônio por ter feito aquilo. E aí o rapaz, irredutível, coitado, né? Primeiro ingênuo, ele contou tudo o que aconteceu e como aconteceu, ele falou a verdade. E aí eles queriam que ele dissesse que Jesus Cristo não era de Deus por ter feito aquilo. Rapaz, mas como que ele não é de Deus? Se eu nasci nas trevas e hoje estou restituído à luz, eu enxergo tudo, como que este homem não pode ser filho de Deus? Ele é sim filho de Deus. Inesperadamente perguntou-lhe se queria ser seu discípulo, se queria ser discípulo de Jesus. A resposta e a pergunta lúcida chocaram seus algozes, fizeram que o expulsassem da sinagoga. Então, o rapaz disse que Jesus era, sim, filho de Deus. E que se houvesse a condição, ele queria, sim, ser discípulo do Mestre Jesus. E aí, eles, né, expulsaram o rapaz da sinagoga, tocaram ele de lá, né, era como se fosse excomungado, né? Hoje, se ele estivesse na igreja católica, ele seria excomungado, porque aqueles doutores da lei que tinham o conhecimento das leis mosaicas, ou das leis de Deus, eles se consideravam representantes de Deus na terra. Por isso que a Amélia Rodrigues diz que hoje não é tão diferente, né, meus irmãos? Hoje nós temos tantas religiões e pouca religiosidade. Tantas igrejas e pouca união e ligação com o Pai Celestial. Porque religião vem de religare. Religare significa religar. Criador e criatura. E hoje nós vemos muitos templos de pedra, mas a verdadeira ligação, a verdadeira união entre Deus e as criaturas até Deus, está muito mais tênue, muito mais rasa, muito mais na superfície. E aí nós espíritas precisamos tomar bastante cuidado, meus irmãos. Precisamos compreender que a casa espírita não é a construção de pedra, ou mesmo de madeira ou de palha. A casa espírita somos nós. Nós somos templo de Deus. Está no Evangelho. Vós sois deuses
E se nós somos deuses, Deus vive e habita em nós. Então, nós somos as cartas vivas do Evangelho de Jesus. E as pessoas ditas do mundo, os gentios, devem se espelhar em nós, no nosso comportamento. E aí vai ser observada o que nós falamos, o que nós pensamos pelos espíritos invisíveis, né, os desencarnados, e pelo que nós fazemos, tanto pelos encarnados quanto os desencarnados. Então, não é mais o que eu penso, é como eu vivo, que vai ser a comprovação de que eu estou para eles no caminho certo ou não. Repete-se o fato desse tipo de agressão todos os dias. Amélia Rodrigues que diz. Urdido as malhas do ódio com os tecidos da inveja, o competidor desforra nos fracos a sua fragilidade por não poder superar aqueles a quem combate. Solitário ao domínio da própria pequenez, não se faz solidário aos que o podem agigantar. Lembra que nós falamos lá da questão da inveja, que existe em todo o meio. Aqueles doutores da lei, quando viram o milagre vivo naquele rapaz que foi restituído à vida, eles estavam com inveja, porque eles, como representantes de Deus, não puderam fazer. Não podiam fazer. E o ímpio, no entendimento deles, que era o mestre Jesus, um carpinteiro, que não sabia ler, não sabia escrever, arrebatava multidões e curava, restituía a saúde física, mental e espiritual daqueles que assim quisessem. Então, na verdade, eles estavam se sentindo humilhados, apequenados, né? Pequeninos diante daquele homem simples que tinha o poder de Deus em suas mãos, e eles sabiam disso. Eles sabiam, como hoje também os religiosos, os líderes de muitas nações, né, e de muitas religiões aí, sabem do poder de Deus. E se utilizam o nome de Deus, o nome de Jesus em vão, vai acontecer o quê? Aquilo que Joana de Ângeles diz. Entre eles e Deus. Cabe-nos fazer a nossa parte. Fazer-nos, né, o que é correto, o que é certo. E aqueles que infelizmente estão equivocados, nós precisamos só ter indulgência e esperar o tempo de cada um. Calúnia, porque não acreditam nos outros. Calunia, porque não acredita nos outros, face às dúvidas que o assaltam em relação aos valores morais que não possuem. Presunçosos, ostentam a fatuidade por lhe escassarem os legítimos bens do espírito. Eles acham que aconteceu por fatalidade. Árido nas emoções e insensíveis às ações. Puluam no mundo esses biotipos atormentados em todos os tempos, formando a legião de infelizes infelicitadores. Olha como a Amélia é detalhista. Puluam no mundo esses biotipos. Quais biotipos? Presunçosos, que ostentam a futilidade, que acham que as coisas acontecem simplesmente por acontecer, que não precisam pensar, não precisam meditar sobre como as coisas são feitas. E aí vem a doutrina dos Espíritos nos esclarecer a diferença da fé raciocinada para a fé cega. Eu creio, mas eu sei por que eu creio. Uma mensagem do Evangelho que é extremamente linda, que é fé, mãe da esperança e da caridade. Onde o Espírito José tem uma frase que ele diz: acreditar em Deus, amai a Deus, mas sabei por que o amai. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas crede. Essa é a fé raciocinada. Eu creio porque eu sei, eu presenciei, eu senti, eu vi coisas que só Deus poderia fazer, como esse rapaz que era cego.
Ele viu Deus na figura de Jesus. Por quê? Porque só um homem, representante de Deus verdadeiro, poderia fazer aquilo que ele fazia. Então, legião de infelizes e infelicitadores. Porque aquele que é infeliz, ele quer ver infeliz todos que estão ao seu redor. Então, os que são felizes querem o quê? Distribuir essa felicidade. Querem que mais e mais pessoas sejam tão felizes quanto eles. Mas a infelicidade também faz isso, ela também é contagiante. Os infelizes querem que o número maior de pessoas sejam tão infelizes ou mais infelizes do que eles. Jesus não se poderia furtar a sanha deles. Ninguém avança nos ideais de engrandecimento humano, passando incólume diante deles. Nenhuma evidência leva-os à constatação do bem, que os violenta e, por isso, são duplamente cegos da razão e do discernimento, embora vejam. Aí chega no cerne da mensagem de Amélia Rodrigues. Amélia fez todo esse arcabouço para chegar onde, irmãos? Aqui. Para falar sobre a verdadeira cegueira. E aí tem lá no Evangelho a mensagem de Vianney, que fala, bem-aventurados que têm os olhos fechados. Em que ele é chamado, né? Vianney é um cura d'Ars, ele era um padre, né? Mas era um verdadeiro sacerdote. E ele tinha o dom da cura. E aí, em uma das reuniões de Kardec, ele é chamado, ele é evocado para curar uma mocinha cega. E aí ele ora para ela e diz, minha irmã, como você queria que eu pusesse minhas mãos nesse momento e lhe restituísse a visão. Mas eu não faço nada. Só quem faz é Deus. A vontade é dele. E aí a mensagem é linda. Leiam, meus irmãos, busquem essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Vianney, o cura d'Ars. Seria natural que expulsassem o recém-curado da sinagoga ante a impossibilidade de o recolocarem na cegueira. Meus irmãos, olhem essa frase. Expulsaram o rapaz da sinagoga por quê? Porque aquela era uma situação nova que eles não entendiam, temiam. Então, qual era a vontade deles? Cegar o rapaz novamente. Porque ver o rapaz cego era o que os confortava, era os que deixavam na zona de conforto. Era o que eles conheciam. O fato do rapaz ver era algo totalmente desconhecido para eles e aquilo atemorizava. Aquilo deixava-os fora de si. Por que eles estavam fora de si? Porque eles desconheciam aquele fenômeno. Eles podiam falar das leis de Moisés. Eles podiam exemplar, né? Até castigar as pessoas, condenar as pessoas à morte, mas restituir a saúde, restituir a visão, curar, isso eles não podiam fazer, porque eles faltavam o primordial, que era o quê? Amor. Só quem ama, na essência, pode transcender o material e modificar as moléculas materiais do mundo material, né? Impressionar as moléculas, impressionar a matéria ao ponto de modificá-la para o bem, só quem ama verdadeiramente. Vamos lá. Aquele sábado assinalava a experiência nova, arrebatadora. Desconsiderando o preceito hipócrita de guardá-los, Jesus recuperou inúmeros enfermos neste dia, demonstrando que ele fora feito para as criaturas e não estas para lhe submeterem, como a gente falou nesse instante. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A fúria dos zelotes, que preferem a aparência cuidadosa à realidade profunda, sempre explodia com azedume, exprobando o Senhor, porque não podiam fazer o que ele realizava. Sabendo que o jovem fora expulso da sinagoga, Jesus chamou. No moço cantava as músicas felizes da recuperação. Então Jesus soube que o rapaz foi expulso da sinagoga e aí chama-o, né? E aí o rapaz vai saltitante, né? Imagine nós,
se fôssemos, né, também contemplados pela restituição da visão, ou mesmo o fato de estar diante de Jesus, só estar diante dele, como aquela senhora que eu só preciso tocar na veste, só, não preciso mais nada, ele não precisa falar comigo, ele não precisa me tocar, eu só preciso tocar na veste, eu vou ser curada. Que fé. Os conhecidos discutiam quanto a ser ele o ex-cego ou alguém parecido com ele. Quando ele foi chegando, quem estava ali, é aquele rapaz que era cego de nascença? Não, não deve ser. Deve ser alguém muito parecido com ele. O seu depoimento repetido mais causava espanto, enquanto no seu mundo íntimo as emoções eram de superlativa alegria. Quanto mais ele falava da cura, mais o povo se assustava, mais o povo ficava incomodado com aquilo. Mas no interior, ele estava feliz, porque ele tinha consigo. Eu não quero saber de nada, eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Isso me basta. Sair das trevas para a luz inesperadamente constituía prêmio, porque nem ele nem seus pais haviam pecado, mas sim vieram para contribuir em favor do reino de Deus. Então, a Amélia Rodrigues aqui faz uma revelação, né? Então, esse rapaz, como a gente sabe pelas leis de ação e reação, ele não viria cego pelo pecado dos seus pais, isso não. Mas poderia ser por algo dele, né? O espírito estivesse expurgando, né? Mas ela diz aqui que não, na verdade ele veio para contribuir com aquele cenário, né, do Mestre Jesus, com aquela situação em que o Evangelho seria pregado na sua essência. A sua atual reencarnação não era de resgate, antes sim de aprimoramento íntimo. Diante do Mestre, comovido, ele escutou. Conheces o Filho do Homem? Jesus perguntou a ele. Você sabe quem é o Filho do Homem? E aí a gente tem que abrir um parêntese. Por quê? Os judeus esperavam a vinda do Messias, como esperam até hoje, né? Os povos da Palestina, da Judéia, não vivem no ano de 2021, agora, né? Hoje que nós estamos falando, já estamos em 2021. Eles não vivem no ano de 2021, eles vivem no ano de 5.000 e alguma coisa. Por quê? Porque nós utilizamos o calendário cristão, que começa a partir do nascimento de Jesus. Eles não aceitaram o nascimento de Jesus como o Messias, então eles vivem ainda em um calendário mais atrás, mais recuado no tempo. Então, aí Jesus pergunta, você conhece o Filho do Homem? E aí o rapaz interroga-lhe o benfeitor divino. O rapaz diz, não, Senhor, eu não conheço o Filho do Homem, eu não conheço o emissário de Deus, né? O que virá para libertar totalmente o povo de Israel. Aí Jesus Cristo diz, e aí vem a revelação do título dessa mensagem, sou eu. Pois sou eu. Crês que eu seja o emissário do Pai Todo-Poderoso? Jesus pergunta a ele. Pois se você não conhecia, vai passar a conhecer agora. Sou eu, filho do Deus vivo. Sem titubear, ele que receber a grandiosa dádiva redarguiu. Sim, eu creio. Eu era cego e agora vejo. Eu creio, Senhor. Então, acredito sim, porque ninguém neste mundo teria condição de fazer o que o Mestre fez. E se fez, é porque só pode ser emissário divino, emissário de Deus. Então, eu creio sim. A palavra do Mestre teceu comentários sobre a cegueira dos que enxergavam, atingindo os que acompanhavam a cena e recalcitraram, dizendo-se ofendidos. Quer dizer, o Mestre Jesus aí, falou sobre a questão dos dois tipos de cegueira. A cegueira física, material, às vezes proveniente, né, de um resgate de vidas passadas, também está lá na mensagem do Evangelho, e o que assola um número maior de pessoas, que é a cegueira espiritual. É aqueles que, mesmo vendo a verdade, não conseguem enxergar. Jesus, quando estava diante de Pilatos, né, Pilatos fala para ele, né,
E o que é a verdade? Jesus para e olha para ele e não diz não. Porque ele estava diante da verdade e não conseguia ver. Então, a maioria de nós somos cegos espirituais. Cegos que não queremos ver a realidade. Por que não queremos ver? Porque a realidade vai nos forçar a ir adiante. Vai nos forçar a sair da nossa zona de conforto, daquilo que nós conhecemos. E o que é que nós mais nos afinizamos ainda com o equívoco do que com o acerto. Porque são, às vezes, séculos, milênios de erros, milênios de equívocos, que nos acostumamos a isso. Agora precisamos modificar. E a doutrina espírita traz essa proposta de renovação da criatura. Se fosse cegos, não teria pecado algum, redarguiu o mestre. Mas como vedes, vossos pecados são mais graves. Se nós todos fôssemos cegos físicos, teríamos ainda uma aquiescência das leis, não é? Mas, como nós enxergamos físico e nós temos um pouquinho de conhecimento, também enxergamos um pouco o lado espiritual, para nós os equívocos são julgados de forma mais severa, porque muito será cobrado que muito foi dado. E para nós, todos os dias são dadas muitas misericórdias, muitas benesses. E às vezes nós, absorvemos isso e guardamos para nós. Isso é egoísmo. Então, o que nós recebemos, nós precisamos dar e dar mãos cheias. E quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Porque se multiplica os bens. Os cegos espirituais têm os olhos como candeias acesas, mas sua luz não os liberta das sombras densas da ignorância. Como a gente já falou antes, né? Ignorar, não saber, não conhecer. Existe aquele que ignora porque não tem acesso à informação. E aí nós vamos para o que nós estamos vivendo hoje em dia. Nós estamos em uma sociedade em que tem muita informação, mas pouca formação. Hoje, ninguém pode dizer, ou pelo menos ninguém, não vamos generalizar, porque ainda tem partes do globo em que as pessoas são forçadas a viverem em isolamento, vamos dizer assim, né? Os regimes são autoritários e aí não deixam que as pessoas acessem informações. Mas a grande maioria das pessoas do globo tem acesso à informação. O que está faltando é filtro, é discernimento, é saber que tudo está disposto para nós, mas nem tudo nos convém, como diz Paulo de Tarso. Nós podemos tudo, mas não devemos tudo, ou fazer tudo. Bem-aventurados, no entanto, os cegos do corpo, cujo espírito vê e discerne a verdade. O mensageiro do Pai abria os olhos do mundo naquele momento e implantava as bases da nova era, que até hoje ainda não foram identificadas, meus irmãos aqui, identificadas, por muitos de seus seguidores que permanecem cegos para com a verdade e não se deram conta que é ele. Então, como a gente falou, a cegueira espiritual é que assola hoje a maioria das pessoas e principalmente a maioria dos religiosos. Porque conhecem as escrituras, têm acesso à informação do Mestre Jesus e, no entanto, meus irmãos, fazem completamente diferente daquilo que o Mestre ensinou. Somos espíritas, somos cristãos. Somos cristãos porque acreditamos no Cristo e pregamos o seu evangelho, a sua doutrina de luz. Somos espíritas porque conhecemos a codificação de Allan Kardec, conhecemos o Pentateuco da doutrina espírita, aqueles 5 livros que nós falamos no início. E, além disso, precisamos conhecer também outros livros complementares
para termos discernimento e, abrirmos os nossos olhos. Tirar a catarata espiritual, que a catarata é aquela formação em que o nosso cristalino, com a idade, ele vai envelhecendo também. E ele vai ficando mais rígido, ele perde a transparência. A catarata é isso. O cristalino vai ficando mais opaco e aí nós passamos a enxergar menos. Então, precisamos tirar a nossa catarata espiritual, fazer o trabalho inverso, fazer com que o cristalino espiritual ele possa ser cada dia mais translúcido, mais transparente, para que a gente possa ver a realidade dos espíritos. Precisamos viver no mundo como pessoas que estão no mundo, mas que não são do mundo, porque nós não pertencemos ao mundo espiritual, ao mundo material. Não pertencemos ao plano material. Nós somos espíritos, e como espíritos precisamos aprender a viver. Não é vivermos isolados da sociedade. Não, não, não. Isso é egoísmo. Precisamos viver, sim, com os problemas familiares, porque a família é a nossa primeira escola, que nos ensina a tolerância, a paciência, a indulgência dentro de casa. Precisamos aprender que muitas vezes a segunda escola nossa é o bairro onde nós vivemos, aprender com as diferenças dos nossos vizinhos. A terceira escola é o nosso trabalho material, em que temos uma diversidade de pessoas, muitas vezes doentes ou cegos espirituais, que precisam da nossa luz, precisam da nossa instrução, precisam que a gente possa dar aqui e ali alguns toques, né? Plantemos, né? Jogamos a sementezinha do evangelho aqui e ali, com principalmente o nosso exemplo. E, por fim, a sociedade de um modo geral, né? A nossa casa espírita, que é outra escola, meu Deus, a seara de aprendizado muito grande. Porque a seara maior é o mundo. Mas precisamos começar, passo a passo, com os próximos mais próximos, para depois a gente atingir esta humanidade. Se eu mudo para melhor, eu modifico também aqueles que estão ao meu redor. Eu preciso acreditar nisso. Tá certo, meus irmãos? Então, somos trigo de Deus e precisamos, ser alimento para essas criaturas. E Jesus é o emissário de Deus, filho de Deus, como nós, mas como nosso irmão mais velho, o Cristo, que já chegou em uma condição superior a nós e que sabe muito, mas muito, muito, muito mais do que nós. Então, é sim o nosso modelo e guia. Vamos falar no livro dos Espíritos, modelo e guia da humanidade. Então, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Vamos orar ao Pai em verdadeiro agradecimento. Que nossos espíritos estejam genuflexos diante da tua grandeza, Pai celestial. Que a pleia de espíritos desencarnados, trabalhadores da seara do bem, espíritos que iluminam tantos núcleos espíritas espalhados pelo mundo, que possamos ser fiéis a essa doutrina libertadora, para que mais e mais consciências sejam iluminadas e libertadas da ignorância e da materialidade. Assim, agradecemos ao Pai Celestial pelo dom maior, que é o dom da vida. Pai que estás nos céus, glorificado seja o vosso santo nome. Venha a nós teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, todas as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos deve. Não nos deixe, Pai amado, cairmos em tentações.
livra-nos de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos. Assim seja.